Bom dia, Reginaldo. Tudo bem, meu querido? Bom dia, pessoal. Me chamo Reginaldo, sou advogado, mentorado da professora Letícia, do professor Carlos Londe. Estamos aí numa mentoria, né, de regularização de imóvel e, sobre essa perspectiva, é abordado vários temas, entre eles o inventário extrajudicial e a advocacia extrajudicial também, né? Penso que, além do conhecimento, seja esse o desiderato dessa mentoria, de contribuir para a advocacia extrajudicial e também, de certa forma, contribuir para os advogados efetivar aí a vontade de seus clientes. Portanto, deixo aqui o meu bom dia para a professora Letícia, agradeço pelo convite. Bom dia, professor Carlos Longe, muito obrigado pelo convite. Quero desejar aí bom dia para essas 57 pessoas que estão aí conosco e em breve outras que provavelmente irão entrar aí nessa Pode live. ficar tranquilo, normalmente a nossa audiência aumenta. O pico da audiência é ali 7h30, 7h40, né? Eu acho que o pessoal é mais parecido comigo do que com a Letícia nisso. O pessoal gosta de acordar um pouquinho mais tarde. A Letícia, 4 horas da manhã, ela já está acordada, aí não tem como competir, né? Com esse tipo, com uma pessoa que tem esse foco da Letícia. Mas vamos lá, ô Reginaldo, o que a gente pretende trazer para o pessoal aqui hoje? O que a gente vai falar? O que é um inventário para a gente começar, né? Que eu acho que é extremamente importante para a nossa audiência, que é composta de advogados e de não advogados também. Então, certamente o advogado já sabe o que é um inventário, mas muitas vezes aquela população em geral não entende, né, o que é um inventário, para que serve o inventário, a necessidade de você fazer um inventário, mesmo quando não há bens a serem partilhados, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso para a gente. Olha, então vamos começando. Primeiramente, professor Carlos Longe, abordar o que se quer com essa live, né? O que esperamos dessa live? Esperamos levar informação para todos, né? Trocar uma ideia aqui sem juridiquês, de forma que todos consigam compreender, advogados ou não, porque muito e precisa abrir um inventário, dar início ao inventário, só que ela fica muito insegura por falta de informação, né? E, por outro lado, tem muitos colegas advogados aí já formados há mais tempo, porém, parece não estar acompanhando aí o time da advocacia extrajudicial. E está tudo bem, né? Cada um com seu ramo, cada um com seu perfil, e está tudo bem. Essa que é a ideia de uma advocacia que soma, né? Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Tá me ouvindo bem, professor? Os Tranquilo. colegas aí? Vamos lá. O inventário, eu costumo dizer que o inventário é uma obrigação que não convém fugir dele. E vou explicar. Com o evento morte, né, surge a transmissão de todos os patrimônios e direitos transmissíveis daquela pessoa que faleceu. E por isso a doutrina fala em princípio da Saizine, né, que tem um fundamento lá no 1784 do Código Civil. Com o evento morte, surge para a pessoa a faculdade de inventariar. Mas é uma faculdade que não é tão faculdade assim, e explico. O Estado, ele faz um contorno, e dentro desse contorno, ele proporciona a nós, população, cidadãos, a faculdade de tomar certas escolhas. E, nesse sentido, fala-se muito em princípio da autonomia privada, seguindo aí alguns autores. E aí, vamos lá. Com o direito, surge também obrigações. Então, se a pessoa tem o direito de herança, surge a obrigação de inventariar.
surge com o inventário a obrigação de pagar o tributo ITCD, Imposto de Transmissão Causa-Morte. Então, a gente já começa... eu gosto de começar falando em obrigação e obrigação sobre a perspectiva da faculdade, porque a pessoa não é obrigada a aceitar a herança. Pode renunciar, mas se aceitar, não é só a parte boa. Arca com o que se deve arcar também, né, com a obrigação. Então, a proposta do inventário é exatamente essa. Receber o direito de herança ou, em inventário, manifestar o seu desinteresse e com isso, receber ali a herança num estado de patrimônio, né? O estado do patrimônio é aquela ideia que o Código Civil traz um todo unitário. Então, se a pessoa tem uma fazenda, mais um carro, mais um imóvel, não vem assim, deixou 3 bens. Não, deixou herança. Deixou herança. É uma universalidade de fato, ou de direito. Universalidade de fato. Exato. E aí, com a partilha, né, que a herança se desmembra e perfectibiliza, ou seja, é distribuído o quinhão de cada herdeiro, se houver uma pluralidade de herdeiros, e se houver um único herdeiro, é aí transmitido através da adjudicação. Maravilha. Por exemplo, você falou que com o inventário se transmitem os bens e direitos, né? Mas se transmitem também as obrigações dentro da força da herança. Não podemos nunca deixar de mencionar isso, né, Reginaldo? Porque as pessoas, eu vejo muita confusão das pessoas nesse ponto. Então, vamos imaginar lá que o pai, viúvo, deixou lá de patrimônio uma fazenda de 1 milhão, um apartamento de meio milhão e 2 carros de 250 mil cada um. Então, deixou 2 milhões de patrimônio. Mas deixou 2 milhões de bens, né? Mas deixou 1 milhão de dívida. Então, na verdade, o que vai ser partilhado para os herdeiros é 1 milhão restante. Primeiro, você paga as dívidas do falecido e depois você distribui o patrimônio entre os herdeiros. Correto? Primeiro, satisfaz os credores, né? Satisfaz a vontade dos credores. E mais adiante, nós vamos abordar aqui na live também o ponto crucial pós-inventário, que é o registro, o professor vai abordar aí. Mas é importante sinalizar nesse momento, porque o que se vê é o seguinte: na prática, as pessoas parece que não querem registrar, né? E aí surge aquela máxima, né? Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Mas vamos tratar isso mais para o final da live. Achei importante sinalizar, até para despertar esse insight nas pessoas que estão aqui participando da live conosco. Ótimo. E sobre essa questão das dívidas, né, Reginaldo? Só trazer para o pessoal aqui o seguinte: então vamos imaginar essa situação. O cara deixou 2 milhões de bens, deixou 1 milhão de dívida. Vai ser partilhado 1 milhão para os herdeiros. O cara tinha 2 milhões de bens, 2 milhões de dívidas. Não vai ser partilhado nada para os herdeiros. O cara deixou 2 milhões de bens e 3 milhões em dívidas. Esse 1 milhão de dívida a mais, ele não vai ser transmitido para os herdeiros, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre ouve do pessoal e sempre deixar claro. Você satisfaz os credores, sim, mas você satisfaz nas forças da herança, né? Nas forças da herança. Então, se a herança tem dinheiro para pagar o devedor, ótimo. Se a herança não tem dinheiro para pagar, para pagar o credor, né? Se a herança tem dinheiro para pagar os credores, ótimo. Agora, se a herança não tem dinheiro para pagar os credores, os herdeiros não serão responsabilizados por essa parte. Eles só, entre aspas, não vão receber nada. Correto?
não vão receber nada e dependendo também, pode surgir aí um caminho talvez nesse cenário, né, que foi deixado um patrimônio de 2 milhões, por exemplo, e dívidas de 3. Talvez seja até mais interessante pensar na renúncia, né? Mas a renúncia tem que ser expressa. Sempre. A renúncia tem que ser expressa. Então, é por isso que eu comecei a live falando que é uma obrigação, faculdade, mas que não é tão faculdade assim. Porque o silêncio importará em anuência tácita da herança. E se a pessoa fica inerte, vai ocorrer a aceitação tácita. E com essa aceitação tácita, no momento de inventariar, que em algum momento vai ter que inventariar. E aí, essa desídia, essa demora, essa lentidão, esse cochilo, pode acarretar em juros sobre o imposto de transmissão causa-morte. Então, é fundamental a pessoa não se manter inerte. Não quer receber herança, procura um advogado, né, conversa. Você tem que declarar expressamente que você não tem interesse de receber aquela herança. E está tudo bem. Está tudo bem. Só abrir um parênteses aqui, porque assim, a gente começa a falar da live, fica parecendo que a gente está falando mais do mesmo. E trazer a experiência prática ajuda muito, Com né, certeza. professor? Eu fiz um inventário extrajudicial lá no cartório do Barreiro com a professora Letícia, e diga-se de passagem, um atendimento impecável, uma estrutura muito boa, tá? É uma engrenagem que funciona. Eu falo porque eu tenho feito inventário em vários cartórios e a gente começa a estabelecer critérios, né? Os cartórios, funcionalidade cada um. Então, e teve um dos inventários que eu fiz no Barreiro que houveram 2 renúncias. E aí, a professora Letícia comentou comigo: doutor, eu sei que a legislação não exige isso, mas me parece ser mais seguro a gente bater um papo aqui, eu, tabelião, o doutor, advogado, as partes, só para eu, enquanto tabelião, perceber essa vontade. E aí que entra um ponto que nós vamos adentrar daqui a pouco, né? Porque o inventário ele pode ser judicial e extrajudicial. Aqui eu estou trazendo uma experiência no extrajudicial. E no extrajudicial, esse papel do advogado de ajudar a construir ponte, juntamente com o tabelião, é algo elementar para advocacia extrajudicial, certo? Isso traz mais segurança jurídica para as partes, traz um melhor trânsito entre cartório e advocacia, e fica todo mundo satisfeito no final da demanda. Então, quando ela propôs essa reunião, eu até propus ela pelo Zoom, ela concordou, e foi fantástico. Fizemos um Zoom, a tabeliã, o advogado, as partes renunciantes, explicamos os efeitos da renúncia, e a gente pensa até na Lei Geral de Proteção de Dados, né? O consentimento específico, motivado, a pessoa corroborou aquilo para aquele fim. Então, assim, foi um caminho que transbordou segurança jurídica, certo? E eu digo isso porque eu já fiz outros inventários em outros cartórios que teve também a questão da renúncia, mas que não foi assim. E que não foi assim. Amanhã, se a pessoa desiste por alguma razão, ou questiona até a atuação do advogado por falta de esclarecimento, uma atuação dessa, em conjunto com o tabelião, via Zoom, melhor ainda, né? Fica gravado. Exato. É bom para o cartório, para a tabelião, para o advogado,
e especialmente para as partes, Sim. né? Então, eu acho importante compartilhar esse Não, registro. a Letícia, ela tem uma preocupação gigante com a renúncia. E eu entendo essa preocupação dela, eu compartilho dessa preocupação dela, porque muitas vezes, a gente até tem a live sobre isso, a pessoa acha que renunciando o patrimônio dela vai para uma pessoa e vai para outra, né? Então, é importante, tem hora assim que é melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente pecar pela omissão. E a Letícia, ela realmente, ela tem essa questão da renúncia, ela tem forte demais na cabeça e na atuação dela. E é excelente. Eu, quando eu estou aqui em Belo Horizonte, serviço de cartório de notas, eu faço praticamente tudo lá no cartório dela também, né? Não estou indicando cartório porque nem posso, mas estou em Belo Horizonte, fora da minha comarca, etc. Então, sempre que eu preciso, eu faço lá e sou super bem atendido. Como todos, a estrutura do cartório dela é fantástica, tá, pessoal? É fantástico. Quem conhece lá o cartório no Barreiro, fica no shopping e tal, é realmente uma estrutura diferenciada, tá? Mas vamos lá, Reginaldo, para a gente entrar aqui, né, no... Opa, Desculpa, só pegando um gancho aí, doutor, no que foi falado sobre a renúncia, né? Só estabelecer um paralelo aqui, para que é uma dúvida que surge muito na advocacia. A ideia da renúncia é o seguinte: se a pessoa quer renunciar, aquele quinhão dela volta para a herança, volta para o estado de condomínio. Agora, se, por exemplo, a pessoa quer aceitar o bem e quer doar para uma pessoa específica, aí tem que fazer a doação. Tem que fazer a doação. Que a ideia da renúncia é: eu simplesmente não recebo, independentemente dos herdeiros que receberam. Eu não quero, ponto. Certo? Agora, por outro lado, se a pessoa quiser receber, mas quer doar, aí a pessoa tem que receber e tem que doar. Inclusive, vai ter incidência aí do ITCD na doação também, duas não vezes, obstante né? o inventário. O Exato. grande problema, né, Reginaldo, é que algumas pessoas chamam essa situação que você colocou de renúncia translativa. E essa Sim, renúncia translativa, ela de renúncia não tem absolutamente nada, né? Ela é exatamente o que você falou. concordo. Ela é aceitação seguida de herança. Renúncia é o que você falou, não quero, ponto, né? Não Eu quero. estava eu tava Independente de assistindo quem vai ficar. uma live não, um videozinho com o Celso Portiolli esses dias. E aí ele Certo. falou, olha, quando meu pai faleceu, meu pai deixou uma herança gigantesca e eu não quis. Eu não ajudei a construir aquele patrimônio, eu não iria ajudar a gastar. Palavras do Celso Portiolli. Ok, ele simplesmente não quero. Eram 11 irmãos, 10 irmãos, então a parte de cada irmão foi aumentada. Ponto. Agora, outra coisa é eu falar o seguinte: olha, eu não quero, eu vou renunciar, mas eu vou renunciar em favor do meu irmão, né? Você não está renunciando coisa nenhuma, você está recebendo e doando. E aí, como você bem disse, na herança existe o ITCD, na doação existe o ITCD. Pode ter caso de isenção, de imunidade, etc., mas, ao menos teoricamente, né, Essa é a nós vamos regra. ter que analisar a questão da incidência do ITCD ou não. Creio que todo mundo já saiba, Reginaldo, mas a escritura pública de inventário, que foi permitida a partir da Lei 11.441 de 2007, ela é titulada para o registro de imóveis e para todos os demais órgãos, não é isso? Certo, certo. Então, por exemplo, o carro da Só, pessoa. A escritura pode ser levada lá no Detran para fazer a alteração de titularidade desse carro, não é isso? é, só, só para pegar um gancho aqui, professor, que tem pessoas aqui que eu vi que entraram aqui na live que não são do direito. Então, só para estabelecer o ponto que estamos. Estamos falando de
o inventário pode ser judicial ou extrajudicial. E aqui, uma abordagem muito rápida. Em Minas Gerais, por exemplo, os inventários judiciais, quando não tem litígio, tem demorado aí um tempo de 5 a 7 anos para a conclusão do inventário. Agora pense você manter um veículo, por exemplo, pagando IPVA, pagando seguro, a depreciação da FIP, né? Mais as manutenções inerentes. Então, assim, eu penso que sai muito mais caro. E mesma coisa, um bem imóvel. Né? Mesma coisa, um bem imóvel. Basta pensar a manutenção que toda casa demanda. Né? Principalmente com essas chuvas torrenciais que têm sido, que têm ocorrido a cada ano, né? Pensa aí, por exemplo, numa manutenção de um telhado. Porque, vamos lá, não adianta a pessoa receber herança e depois tudo concluso, ter uma obra aí que ela não dá conta de custear. Né? Então, isso tudo tem que ser pontuado. Então, eu já registro aqui até a minha opinião pessoal sobre. Nós vamos falar dos critérios extrajudiciais, mas se preencher é muito melhor para você que quer fazer um inventário. É muito melhor, doutor advogado, o senhor que está acompanhando essa live, doutor advogado, a senhora que está acompanhando essa live, se atualizar sobre o inventário extrajudicial, que você vai ter uma possibilidade de oferecer a seus clientes maiores descontos, com um resultado muito mais rápido. Eu, particularmente, aqui, tenho feito o inventário com 3 semanas, 4, 5, 8, às vezes, quando tem alguma certidão pendente em outro estado, que tem que aguardar. Então, assim, é muito melhor. Tá? Então, quando a gente fala, aqui entrando nessa perspectiva extrajudicial, beleza? O advogado peticiona perante o cartório, e aí a gente fala em procedimento. Não é processo, procedimento. E, ao final desse procedimento, será lavrada uma escritura em que o advogado tem que assinar. O advogado tem que assinar a escritura. Não é lá no processo judicial, por exemplo, que o advogado defende o interesse das partes. Não. Aqui é elementar do ato, a assinatura do advogado, que tem a função tanto de auxiliar as partes e acompanhar os trabalhos, e também verificar a legalidade da questão juntamente com o tabelião. Juntamente com o tabelião. Com certeza. Certo? E aí, no final desse procedimento, será lavrado a escritura. Essa escritura, ela constitui título hábil para poder, por exemplo, em uma hipótese de um veículo, poder ir até o Detran com essa escritura e transferir o veículo para os herdeiros. Se for uma questão de bem imóvel, poder levar essa escritura até o oficial do cartório de registro de imóveis para poder dar a abertura ali ao protocolo, né? E tendo em vista aí a vontade de regularizar toda a situação, levar a registro. Mas pegar esse ponto aqui. No momento que termina a escritura, a pessoa tem o título hábil para levar a registro. Mas essa pessoa ainda não é dona. A pessoa só será dona depois que ela levar até o cartório, até o registro de imóveis. Que eu, particularmente, nos inventários que eu fecho aqui, eu sempre acabo levando. Sempre acabo levando. É o melhor. Às vezes eu coloco o preço dentro do inventário, às vezes eu faço o inventário mais em conta e lá na frente eu cobro um valor. É o melhor. Mas né? Até o seguinte, o professor
Carlos Longe, o senhor na condição de oficial de registro de imóveis, vamos pensar juntos. O advogado, quando vai o advogado até o registro, às vezes passa alguma coisa ali que poderia gerar uma nota devolutiva, e o advogado ali, trocando uma ideia com o atendente, fala, não, mas e aquele princípio? Né? Às vezes a questão resolve por princípio, e nem gera nota devolutiva, porque também não é o papel do tabelião, do oficial de registro, ficar lecionando ali no balcão para quem está abrindo aquele protocolo, não. Né? Ele faz o papel de informar. Se a pessoa tem conhecimento, vai ela. Se não tem, contrate um advogado para poder fazer esse protocolo. Perfeitamente. Acho que eu dei não tem aí, né? problema não. Eu acho engraçado, sabe, o Reginaldo? Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu fiz um mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre o protesto de certidão de dívida ativa prévio à execução fiscal. Eu defendo, né, defendia na época e continuo defendendo que o protesto deveria ser um pressuposto processual da execução fiscal. Só ajuizar a execução fiscal depois de protestado o ACDA. E isso poderia ser aplicável também às demais dívidas. E eu lembro muito bem de um professor muito querido, que ele virou para mim um dia e falou assim, ô Londe, mas aí você complica a atuação do advogado, você vai querer, ele usou até uma expressão assim, você vai querer que eu bata a barriga em balcão de cartório? Né? Eu falei, professor, é melhor bater barriga no balcão do cartório do que lá no fórum, né? Exato. Então, a gente precisa tirar um pouco desse ranço que existe, né? E por mais que a gente saiba que nem todos os cartórios são tão bons, né, quanto aqueles que a gente elogia aqui, a Letícia mandou um oi para a gente ali, agradeceu, e até falou que todos os tabeliães mineiros, e eu complemento, e brasileiros, sabem dessa questão da renúncia, e é verdade, né? A gente tem uma atuação muito forte dos tabeliães nesse ponto. É muito melhor, é muito mais rápido você fazer isso no cartório do que você fazer isso no judicial. Né? No caso do inventário, a Lei 11.441, inventário, partilha, divórcio, ela demonstrou isso de uma forma absurdamente eficaz, absurdamente cristalina para as pessoas. É o que você me disse, né? Eu vou contar um segredo seu aqui. Você me disse esses dias que você é um apaixonado pelo processo civil, né? Exato. Mas aí agora eu vou colocar palavras, tá? Nas suas frases ali. Mas que você está traindo o processo civil com os cartórios extrajudiciais. Por conta da facilidade que você tem ali, por conta da maleabilidade que a gente tem. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é essa diferença de experiência entre o judicial e o extrajudicial? Né? Como que é, por exemplo, a percepção de honorários? Igual você falou, que você já conseguiu um inventário com 3 semanas, né? Às vezes até menos. Sim. Né? Isso seria possível no judicial, por exemplo? Professor, a sua pergunta é muito boa, muito obrigado, e talvez seja a pergunta mais rica dessa live. Essa pergunta é fenomenal. As pessoas que me conhecem desde a graduação acompanharam muito o meu apreço pelo processo civil. Hoje, meu acervo de processo civil passa aí de 40 livros, só de processo civil. Realmente eu sou apaixonado por processo civil. O meu TCC lá na graduação foi sobre os precedentes, e acho importante, porque quando a gente quer questionar algo no extrajudicial hoje, um parâmetro muito forte é a jurisprudência, né? E aí a gente pode pensar aí, lá no 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar suas jurisprudências, mantendo-a íntegra e
estável, coerente. Então, esse ponto é elementar, certo? Eu confesso que eu tenho, sim, esse sentimento, está, às vezes, traindo o processo civil. Realmente, eu tenho muito apreço pelo processo. Mas vamos lá. Nós não podemos operar o direito de forma apaixonada. Uma coisa é amar o que você faz. Eu amo advogar, amo o que eu faço, amo estudar, estudo todos os dias, né? Mas eu penso que a gente tem que ser também mais versátil, né? O ser humano é muito adaptável. Eu, particularmente, na pandemia, eu não tive problema nenhum em adaptação, nenhum em estudar, trabalhar em casa, e até hoje tem sido assim. Eu só vou no escritório quando eu tenho atendimento agendado. Eu nem fico lá no escritório atendendo clientes, sim, como se dizem por aí, porta de rua. Não que isso não tenha problema, tá? Não tem problema. É o perfil do advogado. Agora, na minha advocacia, eu tenho feito assim, professor. Por exemplo, o que pode ser extrajudicial, vai ser no extrajudicial. Isso é algo que eu tenho firme comigo. Não abro mão. E o meu apreço no processo, eu aplico em outras áreas que eu atuo no direito, né? Aqui em Contagem, eu estou como presidente, eu estou aqui em Contagem, Minas Gerais, eu estou como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Consumidores da subseção OAB Contagem. Então, assim, quando eu quero matar essa saudade do processo civil, eu mato essa saudade lá nas demandas judiciais de relação de consumo, e tem um nicho que eu atuo muito forte aqui também, que é no caso é o nicho da responsabilidade civil médico-hospitalar. É uma área que eu atuo muito. Então, por exemplo, vamos pensar em um investidor. O investidor prudente, ele tem uma cartela de investimento a curto, médio e longo prazo. A advocacia extrajudicial, fazendo um paralelo aqui com essas cartelas, é a cartela a curto prazo. É uma cartela que traz um retorno em semanas. Em semanas. Claro, se o advogado for prudente, né? Em semanas. E a médio prazo, eu trabalho muito as minhas ações de consumo, e a longo prazo, que é uma área que eu amo atuar também, que é a responsabilidade civil médico-hospitalar. E, além disso, o professor Carlos Londe, eu estou atuando também no direito imobiliário, e aqui fica uma ressalva, que o imobiliário pode ser rápido, pode ser mais demorado. Pode haver um litígio, pode não haver. Então, é uma área que permeia nessa questão de tempo, que, por vezes, pode ser incerto. Às vezes não pelo direito, tá? Às vezes não pelo direito, às vezes pela parte também, que tem os custos, né? E só pegando aí o gancho, o professor, no tempo que eu era estagiário, eu fui estagiário de gabinete de juiz aqui em Contagem, e eu ficava responsável lá pela matéria de registros públicos. E assim, parece que não, mas é absurdo o número de dúvidas que chega a juízo, entende? A dúvida, para quem não conhece aí, é a pessoa que vai ali apresentar um protocolo, por exemplo, vamos tratar aqui do registro de imóveis, que é o que vem ao caso, mas poderia ser registros de pessoas, etc. A pessoa que vai até o registro de imóveis apresentar ali um protocolo, ela, hoje, com as alterações que tivemos legislativa no final de 2022, o tabelião, o oficial de registro, melhor dizendo, terá aí 10 dias para poder lavrar a escritura, claro, após o pagamento das taxas, ou então emitir uma nota devolutiva. Essa nota devolutiva,
em termos bem simples aqui, para quem não é do direito, basicamente o tabelião, o oficial de registro dá um retorno, falando, olha, não posso registrar por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Ainda ontem à noite, professor, um cliente meu me chamou pelo WhatsApp, que fez inventário comigo, e agora nós vamos registrar, me perguntou, doutor, e se eu ficar com essa casa e deixar para registrar quando eu for vendê-la? Eu falei com ele, lá na frente, você vai ter que registrar primeiro aqui, porque no direito notarial, no direito registral, opera o princípio da continuidade. Né? Então perceba como que a coisa resolve por princípio, tanto perante o cliente, quanto perante o tabelião também. Né? E aí, olha, é recomendável, vou insistir nesse ponto, que terminou o inventário, registra, porque só é dono quem registra. Isso é extremamente importante falar, né? E eu brinco casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu tô com um parente meu, uma pessoa muito próxima, querida, que está aí registrando o inventário do pai dela, coisa que aconteceu há mais de 10 anos. Né? Com certeza foi porque eu fui o advogado nesse inventário extrajudicial do meu tio. Bacana. Então, aí ela me mandou mensagem esses dias, falou, primo, tô aqui para registrar o inventário do papai. Eu falei, mas você não fez isso ainda, né, minha filha, né? E ela está tendo algumas dificuldades, exatamente, gente, porque os requisitos, eles se alteram. Então, se você vai levar um título para o cartório hoje, eu vou analisar esse título com os requisitos de hoje. Eu não posso analisar esse título com os requisitos de 10 anos atrás, né? Então, sempre que a pessoa vai lá no cartório, às vezes a pessoa fica brava com as exigências que a gente faz. Então eu não vou registrar. Eu falo, olha, é um direito seu, eu não posso te obrigar. Eu não vou colocar uma arma na sua cabeça e te obrigar a registrar. Né? Só que quando você for registrar lá na frente e você vai, né? Ou você, ou seus filhos, ou sua esposa, seu marido, etc., você só está aumentando o tamanho do problema. Né? E hoje, lá no Exatamente. cartório, eu já percebo uma coisa muito legal, sabe, o Reginaldo? Teve um choque muito grande quando eu entrei. Né? Eu sou um cara tento ser muito rigoroso com as coisas dentro da lei. E aí as pessoas, elas não estavam acostumadas com isso, elas sentiram esse baque. E hoje, quando a pessoa já fez algum ato lá atrás e vai fazer outro agora, é super simples. Ela fala, pô, mas então... Fica mais seguro, né? E fica até mais barato, não fica, professor? Porque já tá tudo está resolvido lá certo. atrás. O problema é que se você não faz o inventário agora, aí amanhã você vende de boca para o Joãozinho. Aí depois o Joãozinho vai vender para a Maria, Maria fala, bom, agora eu quero registrar, eu quero tudo certinho. Né? Aí você vai lá no cartório, você tem que registrar um inventário, registrar uma compra e venda, registrar a segunda compra e venda. Aí o valor dos emolumentos vai lá em cima. E aí o que eu escuto da pessoa? Mas você está me cobrando esse valor todo só para registrar uma compra e venda. Não, eu não estou cobrando esse valor todo só para registrar uma compra e venda. Nós estamos registrando um inventário, nós estamos registrando uma compra e venda e a segunda compra e venda. Por quê? Porque vocês não fizeram esses registros a tempo e modo. Né? Exatamente. E aí, para a gente falar nisso, né, nessa questão, tem um prazo para iniciar o inventário? Qual que é a consequência? E feito o inventário, tem prazo para levar para o RI, o Reginaldo? Hoje, a legislação, pelo o Código de Processo Civil, fala em 60 dias, né? Para iniciar o inventário após a abertura da sucessão. Agora, vamos lá. Se houve a sucessão, eu oriento fortemente não ficar delongando, sabe? Não espera a coisa acontecer, porque assim, pode ser que no meio do caminho tenha aí algum imprevisto, né? Então, desculpa, eu falei 60 dias, são 2 meses, tá? Pelo Código de Processo Eu Civil, ia são falar 2 meses. exatamente isso, porque a diferença ela é gigantesca.
Total, Porque 60 gigantesca. dias são 2 60 meses. dias úteis, 2 meses são 2 meses. Em dias fala no É, Código é. Civil. Eu Né? ia apontar No Código esse Civil, detalhe aqui, mas que bom que você trouxe. no Código Civil fala em 30 dias, né? E no CPC, 2 meses. E esse ponto faz toda a diferença. Esse ponto faz toda a diferença. Para quem opera o direito aí, sabe muito bem a diferença entre a contagem do prazo em dias e meses, né? Agora, respondendo a segunda pergunta, qual a consequência? Qual a consequência? Primeiro, a consequência é que vai haver multa sobre o ITCD. Sobre o ITCD. E essa multa pode ser gradativa, vai depender do tempo. Né? E muitos clientes falam assim, pô, doutor, mas o Estado está roubando, que é isso, que é aquilo, a pessoa chega desse modo. Mas eu falo, meu amigo, você não labutou para comprar isso. Você está pagando imposto de transmissão. Tá ruim? Tá ruim? E aí, quando a pessoa questiona muito, eu falo, olha, tem uma forma de você sair desse imposto. Você pode renunciar. Tá tudo certo. Você renuncia e pronto. Né? Então, assim, vamos fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Né? E aqui, aquela ideia que eu comecei falando no início da live, autonomia da vontade privada. O Estado te dá a liberdade de você querer aceitar ou não. Mas se aceitar, com esse seu direito de herança, vem junto os direitos e obrigações. Leia-se, pagar a transmissão, custear os emolumentos Ou cartorários, as custas pagar judiciais. ou as custas. Não, mas as custas eu já não estou até nem contando, porque assim, eu acho muito difícil uma justiça gratuita no inventário. Né? Às vezes a pessoa tem que vender o bem no meio do processo, fica mais trabalhoso. Então, assim, com todo respeito àqueles que pensam de forma diversa, eu penso que hoje o inventário judicial, ele hoje talvez seja até irracional pensar nele, salve raríssimas exceções. Mas a regra geral Concordo é essa, professor. plenamente. Concordo Né? plenamente. E só colocando aqui, né, essa questão do prazo, o grande problema que vai ter do prazo são as multas do ITCD. Aqui em Minas, por exemplo, você tem um não desconto do ITCD até um momento e depois a multa. Muito Né? bom. Agora, você Muito pode bom. fazer o inventário a qualquer momento. Né? A Letícia até... Ó, o código de normas aqui de Minas Gerais não sai da minha mesa. Eu uso ele mais que o Vadimeco, por incrível que Mas, pareça. para quem atua no extrajudicial, e várias pessoas falando aqui, né? Nossa, o extrajudicial é apaixonante, tal. Obrigado, viu, pessoal? Não dá para a gente falar todo mundo aqui, por todos eu vou colocar a Cíntia, que sempre nos presenteia com a sua presença aqui, né? Então, assim, o grande ponto é essa questão essa questão tributária que vai ter ali, Da incidência né, da que pode multa. ter ali uma multa e acabamos de passar 100 pessoas, já caindo para 98, mas 100 pessoas aqui na nossa live. 99, vamos lá, aí 100 de novo, maravilha. Professor, só Oi, pegando um gancho claro, aí, que eu vejo muitas pessoas na prática querendo omitir patrimônio. ótimo. Essa era a minha E eu próxima pergunta. sou muito incisivo lá no escritório. Vai gerar multa, vai gerar multa. E, gente, assim, às vezes, com todo respeito, mas o óbvio precisa ser dito. O que começa errado, termina errado. Não dá para omitir. Se você omite aqui, você amanhã vai gastar mais com advogado, vai ter multas sobre o ITCD, você vai complicar a situação de um jeito que talvez lá na frente você nem consiga sair disso.
né? Então, por exemplo, aqui no escritório, quando é muito comum ter um veículo automóvel no inventário. Então, o que eu oriento aqui? Vamos fazer o inventário, no final, vamos vender o veículo, e com a venda do veículo a gente registra o imóvel. Porque às vezes a pessoa também não tem grana. E tá tudo bem, normal, né? A vida não tá fácil para ninguém. Agora, o que não pode é a pessoa querer, vulgarmente falando, querer dar pernada no Estado. Ou então, se fazer desperta perante o advogado. Que às vezes eles omitem para nós, advogados, também. Então, assim, vai ser a pessoa vai amargar com as consequências que ela tomar aí nessa omissão. É muito comum no cartório as pessoas quererem colocar os bens num valor muito abaixo daquele real valor de mercado. Isso é um problema sério que eu tenho lá em Senador. E isso tem uma série de consequências, né? Que vão desde o imposto de renda, ganho de capital, para pensar ali no bolso da pessoa, até uma declaração falsa aqui, que pode ser tido como crime de falsidade. Isso é assunto para uma live inteira. Na verdade, não dá para a gente, não dá para a gente trazer aqui. E, né, já são 7h57, nós vamos ter que marcar outro dia, tá, Reginaldo, para a gente terminar. Vamos. A live foi muito porque produtiva. a gente não vai chegar nem na metade dos assuntos que a gente nem na metade. Tinha pretendido aqui. 102 pessoas aí conosco. É sempre um prazer, pessoal, a gente ter uma audiência cativa já. Aí, o que eu vou te propor, Reginaldo? A gente tem vários assuntos aqui que nós não vamos conseguir abordar hoje pelo horário. Mas eu vou te propor da gente parar, então, aqui o nosso conteúdo, responder algumas dúvidas dos nossos colegas que estão aqui com a gente, e aí depois a gente marca um outro dia para a gente continuar esse nosso bate-papo. Pode ser? Excelente. E vamos lá, quem sabe faz então, vamos lá. O Kleber Vidigal. Kleber, ele é lá de Brás Pires, fica na comarca de Senador Firmino. Nós estamos terminando uma uso campeão. Assim que a gente terminar, a gente vai trazer o prazo aqui, mas vai ser super mais rápido do que qualquer coisa que seria judicial. Ele faz uma pergunta aqui, ele fala: Dona Maria faleceu, deixou 3 hectares dentro de uma matrícula em comum. Pode ser registrado ou precisa ser extremado? Veja, o que a gente precisa ver, tá, Kleber? Muito provavelmente, esses 3 hectares da Dona Maria, eles já são uma área determinada, localizada dentro de uma matrícula maior. É o que a gente chama de condomínio pró-diviso. Então, nesse caso, é necessária a extremação da parte da Dona Maria, atende ao requisito da fração mínima de parcelamento, que aí em Brás Pires agora é 2 hectares, era 3 até a alteração recente do INCRA, mas agora toda a comarca de Senador Firmino é 2 hectares. Então, nessa situação, é necessária, sim, a extremação. Agora eu passo uma pergunta aqui para o Reginaldo. Compra e venda com 11 irmãos. Um vende para o outro. Precisa da anuência dos outros e do cônjuge? Né? Não é uma pergunta exatamente ligada aos inventários, mas está ligada à regularização de imóveis, então a gente pode colocá-la aqui também. E aí? Muito boa pergunta. Precisa sim da anuência de todos os irmãos, tá? E de todos os cônjuges também. E aproveitando aqui o gancho, eventual renúncia é preciso também a outorga do cônjuge. Tá? E um segundo gancho, a posse também pode ser inventariada. Talvez a pessoa não tenha a propriedade, não tenha o registro, mas a posse pode ser inventariada também. Tá? Mas respondendo a pergunta, sim, precisa do consentimento. E uma coisa interessante que você falou, eu me lembrei aqui, né? Vamos imaginar que a pessoa faleceu e deixou só uma coleção de carros.
tá? O cara era apaixonado por Opala, ele tinha uma coleção de Opalas, mas ele não tinha bens imóveis, ele não tinha mais nada, tá? Essa herança, ela é bem móvel ou ela é bem imóvel, né? Muito Essa rica a sua pergunta. Muito herança rica. é totalmente fora da nossa lógica normal de raciocínio, né? A grande maioria das pessoas vai Exato. falar, é móvel, claro, são carros, né? Não, Não, é considerada bem imóvel para os requisitos da lei. bem E imóvel. eu achei muito Bem legal. imóvel. Assim também como se fosse uma Uma biblioteca, né, coleção de professor? Como se fosse, relógios, não importa. né? Uma coleção, ela é considerada o bem imóvel quando ali toda Né? estruturada, né? Tirou um veículo ali, um veículo só, um veículo isolado, é um bem Móvel. móvel. Né? Toda a coleção, É, o ordenamento jurídico porque entende pela uma coisa é a universalidade. universalidade de direito e universalidade de fato, né? Que tem as suas regras próprias. Outra coisa, que é o que a gente está tentando Exato. trazer aqui, é a questão. A herança, né, enquanto ela está nesse estado de indivisibilidade, ela é sempre considerada um bem imóvel. Então, nós temos a Assim, necessidade, antes da né? partida, Nós temos a necessidade de consentimento dos demais herdeiros, porque sim. são condôminos. Nós temos a necessidade de anuência dos cônjuges, né? Então, sempre temos que colocar isso, e eu me lembrei disso dentro dessa pergunta, tá? O Rômulo, ele pergunta aqui o seguinte, como lançar as dívidas? Olha, aqui em Minas, lá no ITCD, tem campo para você lançar as dívidas do falecido. Aí vai depender, né, estado para estado, tá bom? E para a gente terminar, vou fazer a última pergunta aqui, que essa pergunta só já dá uma live, tá? Mas vou te pedir para responder em 2 minutos, o Tudo Reginaldo. bem. É o Wilton que está perguntando aqui. Gostaria de saber se em Minas Gerais já é possível inventário no extrajudicial com incapaz. Quais os procedimentos? Essa pergunta é a pergunta que duraria uma live, mas é ótima, né? Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que hoje, atualmente, quando a gente pensa no incapaz, eu gosto sempre de abrir um paralelo aqui para a pessoa com deficiência física. Porque outrora, pessoa com deficiência, qualquer deficiência que seja, outrora era tido como incapaz e hoje relativamente incapaz, né? No caso do incapaz, tem que ser aberto nas vias judiciais em regra, né? É uma mudança que tem vindo acontecendo em prol da extrajudicialidade. Agora, quando a gente pensa no relativamente incapaz, por exemplo, a pessoa com 16 anos, né? Eu penso que o problema aí não é nem no inventário, é na partilha, né? Então, a gente tem trabalhado aí no sentido de ser uma partilha correta, né? Sem menores problemas, enfim. Agora, se houver, por exemplo, um filho com 16 anos, né? Nada impede que o advogado pense na emancipação para viabilizar esse inventário, né? Para viabilizar esse inventário. E a gente já tem tido, né, algumas decisões ainda é muito isolada. Então, é muito isolado. Muito É difícil da gente falar isso. isolado. Mas você já tem juízes autorizando que o inventário seja feito no extrajudicial, mesmo havendo ali a presença do incapaz. E me parece que é um caminho sem volta, tá? Por quê, gente? E aí, para a gente terminar. O Poder Judiciário, isso eu falo diversas vezes, o Poder Judiciário, ele não consegue dar conta de todas as demandas que são colocadas para ele. Isso qualquer pessoa que conhece o Poder Judiciário, como cliente do Poder Judiciário, sabe disso. E, pelo amor de Deus, aqui não está indo nenhuma crítica aos servidores nem aos juízes, porque são pessoas extremamente eficientes na sua grande maioria. Existem maus profissionais? Existem, como em qualquer profissão. Qualquer um. Então, não vamos usar a exceção, tá? Que é a exceção lá.
é exceção aqui, é exceção dos advogados também, esses maus profissionais, não vamos usar a exceção para justificar o todo, tá? Não dá conta, simplesmente. Então, o Poder Judiciário, ele tem que tomar conta daquelas questões que demandam efetivamente o poder do Estado, aquele poder de imposição que a decisão judicial tem, que notários e registradores não têm. Então, esse tipo de matéria em que, e lembrando, nós temos nos cartórios extrajudiciais pessoas formadas em direito, com capacidade, aprovadas em concurso público, então pessoas que podem ser responsabilizadas pelos seus atos, né? Então, a gente precisa passar isso para o extrajudicial, é um caminho sem volta, tá? Já estamos com o tempo estourado aqui, Reginaldo. Queria que você se passar aí mais 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, só para você, fala para a gente, né, um pouquinho assim, qual que é a sua sensação com a advocacia extrajudicial, como que seu conhecimento tem sido afetado ultimamente, e já vamos encerrar a live. Pessoal, qualquer dúvida, manda lá, pode mandar no Insta da Letícia, pode mandar no meu Insta, Londe_Carlos. Na medida do possível, a gente responde, tá? Mas vou passar a palavra para o Reginaldo para a gente terminar. Vamos lá. Um ponto que está mais tranquilo, pensando aí em relação à questão dos incapazes, é a possibilidade de haver o inventário hoje nas vias extrajudiciais, mesmo quando há testamento. Esse ponto hoje está mais tranquilo, tá? Então é só para aproveitar esse restinho de live aqui para responder eventual dúvida. É possível? É possível. É possível, certo? E dizer, respondendo aí a pergunta do professor e já encerrando, a advocacia extrajudicial, ela demanda muita coragem e uma atuação ativa de um advogado, né? Porque o código de normas aqui em Minas Gerais, por exemplo, é gigantesco, né? Se você vai inventariar um bem imóvel que está em outro estado, você tem que conhecer lá também, certo? E uma questão que daria outra live também, mas só para deixar essa ressalva nessa live, porque está na moda agora falar em holding. Pessoal, isso é tema de outra live, mas assim, já adianto, a holding nem sempre compensa, tá? A holding eu penso que a pessoa compensa, assim, quem está aí com patrimônio acima de 10 milhões, tem uma célula lá no Amazonas, que o ITCD é 2%, por exemplo, esse é tema de outra live. Em resumo, o caminho mais seguro é o inventário, nas vias extrajudiciais, mais rápido, registro, e deixar aqui o meu compromisso na qualidade de advogado, que nós contribuímos para a efetivação do que os nossos clientes e a sociedade demandam, né? Então, pensar em um caminho mais célere, mais rápido e mais efetivo é um dever que o advogado tem na sua atuação. Professor, vou despedindo aqui de todos os colegas que participaram e estão presentes aí até esse momento. Muito obrigado pela participação e já deixo aqui o meu registro na vontade de outra live. Muito obrigado, professora Letícia. E eu quero aqui reconhecer quem é digno de reconhecimento. Vocês estão com essa mentoria de regularização de imóveis. É um trabalho muito sério, muito efetivo, tá? Tem até um aplicativo próprio, eu acho essa estrutura fenomenal, mas assim, eu não poderia deixar de reconhecer, eu já até falei com o professor isso lá atrás, antes desse papo de live, reconhecendo, porque eu penso que é válido a gente reconhecer quem é digno de reconhecimento, e esse feedback ajuda a pessoa a continuar no caminho certo e corrigir eventuais erros que possam ser apurados. Então, deixar esse registro aí, e parabéns pela excelência do vosso trabalho. Muito obrigado, meu querido. Parabéns pela sua atuação. A gente fica muito, muito feliz de ver os nossos mentorados batendo asa, vamos chamar assim, né? Ainda com mais força, ainda com mais vigor do que eles batiam antes da nossa mentoria.
Infelizmente, a gente tem que terminar, tá? Gostaria de ficar mais uma hora aqui conversando, mas agradeço a todos os presentes pela participação, pelas perguntas. Peço desculpas por não termos respondido todas, nunca damos conta de responder todas aqui na nossa live. Agradeço demais ao Reginaldo, que aceitou o convite para estar aqui conosco. E então me despeço aqui de todos. Desejo uma semana abençoada aí a todos vocês. Agradeço mais uma vez. Gente, um grande abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado, eu que agradeço, professor. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa é só chamar no perfil lá também, pessoal. Dúvidas, tá bom? Um abraço.